E galera, voltamos com o resumo, e cês sabem que ultimamente não venho postando tanto por conta de algumas restrições do YouTube, por conta de direitos autorais e de obras coreanas, mas essa daqui está de boa para postar. Então, apesar da demora, vamos dar continuidade com todos os resumos sem direitos autorais. Agora, sem mais, vamos direto para a parte 12 de Demon Queen vs Hero. No episódio anterior, vimos o Santo da Espada perguntar a Land sobre o verdadeiro significado da espada Tai e de que maneira ela poderia aprimorar suas habilidades. Com uma expressão séria, Land respondeu: na verdade, quase me esqueci. O Santo da Espada ficou atordoado e, em descrença, perguntou: ele esqueceu? Land coçou a cabeça e disse: mas, senhorita Xixi, se você quer aprender esgrima, eu sugeriria que fosse a guilda dos Santos da Espada. Ao ouvir isso, o Santo da Espada recuou, surpreso, enquanto todos ao redor também estavam chocados, pensando quão cruel e implacável seria um conselho como aquele. Anne ficou igualmente surpresa, achando que o Santo da Espada estava em uma situação lamentável. O Santo da Espada, tremendo, questionou: o que você quer dizer com ir para a guilda dos Santos da Espada aprender esgrima? Isso significa que, aos olhos de um herói, minha esgrima era ruim? Ela estava cheia de dúvidas, pensando em todo o conhecimento que havia compartilhado com o Santo da Espada sobre esgrima e se perguntando o que Lane realmente queria dizer. Percebendo sua angústia, Lane esclareceu: não é isso que eu quis dizer. Deixe-me explicar. O que mais me impressionou na espada Tai foi o movimento final, a forma sem espada ponto. Ele fez uma pausa, explicando: não é como a forma sem espada que um membro da guilda usou na competição de guilda da cidade de Tatano. É apenas que eu não possuo magia, então não posso condensar essa energia mágica da espada. Lane então fez um gesto com 2 dedos, apontando para o Santo da Espada e mostrando-lhe a essência da forma sem espada. De repente, a alma do Santo da Espada parecia se desprender de seu corpo, flutuando entre as nuvens. A luz era tão intensa que ela teve que fechar os olhos. Quando os abriu novamente, se viu em uma ilha flutuante cercada por nuvens e montanhas. Surpresa, ela avistou um castelo ao longe, empoleirado na ilha. Ao tentar alcançá-lo, uma espada voadora apareceu sob seus pés, levando-a até o castelo. Ao chegar, viu crianças praticando esgrima e ficou ainda mais confusa com o que estava acontecendo. Não eram apenas crianças, mas também um homem idoso, que parecia ser um mestre. O velho instruiu as crianças a atacarem o Santo da Espada, e para sua surpresa, ela foi derrotada em questão de segundos. Ela ficou sem entender o que havia acontecido, até se ver, em um piscar de olhos, se tornando discípula do velho, praticando ao lado das crianças. Ela treinou sem parar, tentando acalmar sua mente sob a cachoeira, mas a cada vez que desafiava as crianças, era derrotada. O tempo passou, o outono chegou e, apesar de seus esforços, ela ainda não conseguia vencer. No inverno, ela desafiou novamente as crianças, mas sem sucesso. Após inúmeras tentativas, o velho a chamou e ofereceu-lhe chá. Enquanto bebia, memórias começaram a aflorar, e eu vim aqui para aprender a forma sem espada de Tai. Olhando para a xícara, ela teve uma revelação. Fechou os olhos, começou a praticar com mais foco, tentando sentir a essência da espada. No entanto, ao se esforçar demais, sofreu uma lesão interna. Confusa, se perguntou o que estava fazendo de errado. Então, de repente, compreendeu. Ela precisava soltar a espada em si mesma. Começou a praticar sem segurar a espada, focando-se nos elementos ao seu redor, na água, no ar, no ambiente, tentando compreender a natureza da esgrima através da conexão com o mundo, e não pela força. Ela se entregou tanto ao treinamento que perdeu a noção do tempo. Com o passar dos anos, ela dominou diversas técnicas. Os jovens que antes a derrotavam facilmente, agora já não podiam mais vencê-la. O velho, seu mestre, a observou e lhe ofereceu chá, perguntando: você aprendeu o caminho do Tai Chi? O Santo da Espada, ainda confusa, questionou o mestre: o que quer dizer com Tai Chi? Eu vim aqui para aprender Tai Chi. Eu tinha esquecido. O velho, com um olhar gentil, respondeu: está na hora de você voltar. Surpresa, o Santo da Espada perguntou: o que quer dizer com voltar? O velho, sem responder diretamente, lhe disse: esqueça-se e torne-se um com a natureza. Não procure controlar o Tai Chi, mas deixe-o integrar-se com você. Ela assentiu, compreendendo. Vejo que não posso retribuir a sua iluminação, mas por favor, diga-me sua identidade e nome. Eu sempre o guardarei em meu coração com o maior respeito. O velho sorriu e respondeu: minha identidade não é importante, mas, se deseja saber meu nome, é Jang Sunfan. Quando o Santo da Espada retornou à realidade, o velho desapareceu, deixando uma sensação de solidão no ar. Quem virá a seguir? Pensou ele. Enquanto isso, Lenko observava, completamente atordoado. O que havia acontecido? O Santo da Espada, depois
Depois de toda a experiência com Tai, havia rompido e alcançado o status de um rei demônio de 4 estrelas. N, igualmente surpresa, exclamou. O grande irmão, Land, ainda atordoado, tentou entender o que estava acontecendo. O santo da espada havia superado 3 níveis com facilidade, e até o tio-chefe parecia estar igualmente chocado. Avanços consecutivos, Elif murmurou. Este é o nível de um rei demônio. É incrível. Talvez, aos olhos do Sunline, esses níveis sejam insignificantes. A santa da espada desceu graciosamente e fez uma reverência diante de Line, agradecendo por sua orientação. Eu, Xixi Salgus, percebi meus erros. Seguirei suas instruções, bravo herói, e retornarei à guilda dos santos da espada para começar do zero. Não me obcecarei mais com a esgrima, mas me dedicarei totalmente ao Tai Chi. Com essas palavras, ela partiu. Enquanto observava sua partida, Line chamou. Nós nos encontraremos novamente algum dia. No entanto, pensou consigo mesma. Talvez seja porque meu nível ainda é muito baixo, mas as pessoas verdadeiramente poderosas deste mundo são tão imprevisíveis. Depois que Xixi partiu, Line se virou para Annie e tio Boss. Quais são os planos de vocês agora? Querem que Elizabeth os teleporte para algum lugar? Elif respondeu primeiro. Eu não conheço muito sobre a tribo élfica, então gostaria de ficar aqui e me familiarizar aos poucos. Tio Boss completou. Decidi mudar a sede da guilda das cartas para a tribo élfica e ajudar a administrá-la daqui. Annie, ainda um pouco instável, disse. Ainda estou tonta com o teleporte, então acho que vou voltar sozinha com uma marionete. Obrigada pelo cuidado, irmão Line. Também decidi ir para outro lugar. Line sorriu e respondeu. Já que todos têm seus próprios planos, Elizabeth e eu voltaremos primeiro. Elizabeth, ainda desapontada consigo mesma após testemunhar a regressão mágica de Line, ficou em silêncio. Line a confortou. Não se preocupe, Elizabeth. Está na hora de ir para casa. Elizabeth assentiu e invocou um círculo de teleporte. Em instantes, estavam de volta à casa de Line. Enquanto isso, a caminho da guilda dos Santos da Espada, Xixi percebeu algo incomum no deserto. 2 homens estavam em um combate feroz contra uma figura imponente. Reconhecendo-os, percebeu que eram membros da guilda dos Santos, o Ancião da Espada, Bali, e o Cinza da Espada, Ash. Cinza da Espada, ofegante, gritou para o Ancião da Espada, Bali. Agora tudo faz sentido. Um membro da guilda do Urso Gigante se transformou em apóstolo durante a última competição da guilda. O Ancião Bali, concentrado na luta, assentiu. Eu não imaginava que aquelas bestas diretas degenerariam a esse ponto. O oponente com quem lutavam não era comum. Era um demônio da Guilda das Trevas, um dos 6 pilares conhecido como Farazard do Samavi, um rei demônio de primeira estrela e ex-presidente da Guilda do Urso Gigante. Pairando sobre eles, Farazard do Samavi zombou. Simples e diretas. Hein? É assim que vocês humanos nos veem? Ha ha ha. Não é à toa que as feras nunca se tornaram uma força dominante. Sem hesitar, Farazard saltou no ar, preparando um ataque devastador. Ele liberou toda a sua força com liberação muscular 100%, mas tanto o Ancião Bali quanto o Cinza da Espada Ash conseguiram desviar a tempo. Cinza da Espada, recuperando o fôlego, perguntou. Esse oponente está no nível de um rei demônio. O que devemos fazer, Ancião Bali? A expressão do Ancião Bali permaneceu firme. Não se subestime, Ash. Lembre-se, depois de beber o chá de cevada que nossa guilda adquiriu, você também alcançou o nível de um rei demônio. Agora, vamos derrubá-lo. O Ancião Bali ativou sua habilidade, Agulha Relâmpago, lançando golpes rápidos e precisos que restringiram os movimentos de Farazard. O Cinza da Espada aproveitou o momento e combinou suas técnicas de selamento, selo de metal, selo de água e selo de terra. Utilizando esses elementos, ele criou uma cápsula de concreto gigantesca que envolveu o corpo inteiro de Farazard do Samavi. Sem perder tempo, Cinza da Espada avançou, empunhando 2 barras de metal como espadas. Ele as cravou na cápsula selada de Farazard e iniciou seu ataque. Esgrima contundente, vibração. As vibrações fizeram o concreto apertar ainda mais Farazard, cujos ossos começaram a estalar sob a pressão. Cinza sabia, no entanto, que aquilo ainda não seria suficiente para derrotar um rei demônio. Reunindo todas as suas forças, ele amplificou o poder das vibrações ao máximo, intensificando a força esmagadora ao redor de Farazard. Com um último esforço, a cápsula começou a rachar e se comprimir ainda mais, enquanto o corpo de Farazard soltava gemidos de dor. O Ancião Bali observava da lateral, assentindo com aprovação. Entre as 10 espadas coloridas, sempre tive as maiores esperanças em você. Você pode não ter o corte afiado da espada azul, mas sua persistência e esforço, combinados com sua esgrima contundente, são admiráveis. Poucos instantes depois, a técnica de vibração cessou, e Cinza da Espada garantiu que Farazard estava completamente selado no concreto. O Ancião Bali o elogiou. Muito bom. Como eu disse, desde que acredite em si mesmo, logo superará a espada
espada azul. Cinza da espada respondeu humildemente: obrigado, ancião Bali. Nunca quis superar ninguém, só quero dar o meu melhor, passo a passo. Porém, a vitória foi breve. De repente, Farazad do Samavi rompeu o selo e livre do concreto que o aprisionava. Farazad do Samavi emergiu ileso, deixando tanto Cinza da espada este quanto o ancião Bali em choque. Ancião Bali, você sente essa aura sinistra? Perguntou Cinza da espada, temeroso. O ancião Bali rapidamente recuperou a compostura. Não entre em pânico. Use todo o seu poder mágico e ative o escudo triplo da espada agora. Ambos, Cinza da espada e ancião Bali, convocaram toda a sua magia e ativaram a técnica de defesa máxima. O escudo triplo da espada era conhecido por bloquear até os ataques mais poderosos. Contudo, conforme a poeira começou a se dissipar, Farazad do Samavi casualmente estendeu a mão, lançando um golpe devastador que destruiu o escudo com facilidade. O impacto foi tão intenso que não apenas desfez a técnica, mas também deixou Cinza da espada e o ancião Bali gravemente feridos e inconscientes no chão. Agora, totalmente despertado como Rei Demônio de primeira estrela, Farazad gargalhou maniacamente. O Engrenagem Sombria é apenas uma ferramenta de transição. Apenas o poder caótico do Mar Sombrio é verdadeiramente limitado. Todos abaixo do nível de um Rei Demônio não passam de formigas. Eu provavelmente já superei até mesmo o Lord Malfoy em poder. Quando Farazad do Samavi estava prestes a liberar sua energia sombria para finalizar os espadachins feridos, a Santa da Espada surgiu do céu, dividindo o corpo do demônio em dois com um golpe rápido e preciso. Antes que ele pudesse reagir, o ancião Bali, lentamente recuperando a consciência, abriu os olhos e viu a Santa da Espada parada diante dele. Por que você está aqui? Perguntou ela, em um tom severo. Não te ordenei que protegesse a sede da guilda? O ancião Bali, ainda se recuperando, explicou. Eu trouxe Cinza da Espada para investigar uma pequena nação, na esperança de encontrar algo que nos ajudasse a combater a Guilda das Trevas. Quanto à guilda sob meu comando, eles estão repelindo os ataques com sucesso. As 10 espadas coloridas foram enviadas para várias partes do reino demoníaco para reunir informações, mas, além da tribo élfica, não há sinal de qualquer pequena nação na região sul. Fui enganado por aqueles 3. Maldição. A Santa da Espada olhou para ele com indiferença. Não importa mais. Vou levar vocês de volta para a guilda. Assim que retornarmos, reúna todos imediatamente. Tenho algo importante a anunciar. Enquanto isso, no reino demoníaco das profundezas de uma caverna goblin, um grupo de aventureiros explorava cautelosamente. O mentor de manto amarelo alertou. Espada Verde, ouvi dizer que os goblins daqui são completamente diferentes dos de fora. Eles nunca tiveram contato com o mundo exterior e são considerados bárbaros primitivos e irracionais. Espada Verde, imperturbável, respondeu com confiança. Não se preocupe, você tem a Espada Verde ao seu lado desta vez, e não apenas eu, mas o Sir Trave também. Se esses goblins forem mesmo bárbaros, nós damos conta. Trave, um elfo de cabelos rosados, sorriu com desdém. Se eu não estivesse retribuindo um favor à sua guilda dos Santos da Espada, jamais teria me juntado a vocês. A vantagem é toda de vocês. Uma garota de cabelos azuis, no grupo, estremeceu. Bárbaros irracionais? Isso soa aterrorizante. O mentor amarelo suspirou. Se não fosse pela falta de competições recentemente, eu nem estaria pegando missões de recompensa. Claro, são lucrativas, mas estou arriscando minha vida aqui. Não é a mesma coisa que vender ingressos. Notando o nervosismo da garota de cabelos azuis, Espada Verde sorriu e deu um tapinha em seu ombro. Não se preocupe, eu vou te proteger. De repente, a garota arfou. A gema mágica está reagindo fortemente. Um grande número de formas de vida está se aproximando de nós. Seguindo em frente, Espada Verde anunciou. Fomos descobertos. Uma horda de goblins avançava em sua direção, com suas armas empunhadas. Retirando sua espada em formato de cacto, ele instruiu o grupo a se preparar para o combate, mas os aventureiros subestimaram os goblins. A elfa de cabelos rosados, antes tão confiante, foi rapidamente derrotada e gravemente ferida. Atonita, ela pensava, como esses goblins bárbaros, que não entendem nada de magia, conseguiram nos superar tão facilmente? Quando os goblins viram que ela ainda estava viva, um deles a matou impiedosamente. 1 a 1, o time inteiro foi caindo, até Espada Verde, que havia falado com tanta ousadia, ser morto também. O poderoso mentor amarelo encontrou um fim brutal, com sua cabeça sendo separada do corpo. Apenas a garota maga restou, sendo capturada pelos goblins, e se aproximaram dela, suas intenções claras, com a saliva escorrendo de suas bocas. O líder goblin, lambendo o sangue de sua arma, sorriu e comandou. Letum, comece. Assustada, a garota maga implorou por misericórdia, mas os goblins avançaram, rasgando suas roupas enquanto ela gritava por socorro.
No entanto, o inesperado aconteceu. O líder Goblin, que havia derrotado toda a equipe de Espada Verde, caiu morto no chão, seu corpo caído como uma boneca quebrada. A garota maga, que momentos antes implorava por sua vida, agora estava no controle. Sua expressão estava fria e, com um leve sorriso, ela murmurou: adicionar um pouco de emoção torna as coisas menos monótonas. Mas, não importa o quão feroz um bárbaro seja, ele é tão obediente quanto um cão diante de mim. Que tédio. Pressionando engrenagem sombria contra o peito, ela absorveu seu poder, revelando-se como o Ultibader, uma das 6 colunas da Guilda das Trevas, e uma soberana demônio de nível 5 estrelas. A infusão do engrenagem sombria permitiu-lhe ultrapassar seu limite e alcançar um novo patamar. Nesse momento, ela percebeu uma presença oculta e falou com firmeza: já viu o suficiente? Apareça. Saindo das sombras, surgiu o Senhor do Mar das Trevas, Aato envolto em sua aura misteriosa. Transformando-se em sua forma humana, ele se aproximou de Ruth e comentou: se você deseja o poder do engrenagem sombria, não há necessidade de esconder sua identidade ou perseguir os vestígios de Malfoy. Eu posso conceder isso a você, sob uma condição. Ruth sorriu, respondendo com astúcia: percebi que você e o presidente não são exatamente íntimos. Está sugerindo uma traição à guilda? Ela tentou envolvê-lo com seu charme fatal, mas Aato permaneceu imperturbável. Não desperdice sua magia, respondeu ele friamente. Não tenho interesse nas suas ambições e não desejo trair Malfoy. Ruth, surpresa, perguntou: então, o que exatamente você quer que eu faça por você? Ela pensou para si mesma: meu charme consegue até confundir os demônios no nível do Lorde Demônio. Será que ele está pelo menos no nível de Rei Demônio? Mais rapidamente descartou a ideia e disse: eu mesma ainda não cheguei ao nível de Lorde Demônio. Como posso ser útil para você, Senhor Aato? Aato riu: você é uma mulher astuta. Tenho medo de que eu não consiga te oferecer algo que te satisfaça. E continuou: o engrenagem sombria é apenas uma ferramenta de transição. Se você assinar um contrato comigo, posso te conceder um poder 10 vezes maior. Ao falar, uma energia caótica se desprendeu de sua boca. Esse poder caótico é suficiente para te fazer pular o nível de Lorde Demônio e ascender diretamente ao nível de Rei Demônio. É equivalente a absorver mais de 1000 engrenagens sombria. Seu charme é único, por isso escolhi você, mas não forçarei nada. Você pode decidir por si mesma. Ruth Bader ficou atonita com a oferta. Se eu absorver esse poder caótico, posso ascender diretamente ao nível de Rei Demônio? Ponderou, considerando o peso da proposta de Aato. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no jardim de lá, ele cuidava das plantas que acabará de plantar. Ele havia colocado feijão dos 5 elementos em seu campo e se maravilhava com a magia daquele mundo. O mundo mágico é realmente maravilhoso, pensou, observando as plantas com um olhar curioso. Essas plantas parecem entender a natureza humana, algo que jamais vi nas que eu cultivo em casa. Ele então reuniu alguns vegetais frescos e pensou que já era hora de voltar. No entanto, Lyle não percebeu que o feijão dos 5 elementos não era uma planta comum. Enquanto ele se afastava, a planta começou a sentir ansiedade, percebendo os olhares vigilantes das outras plantas. Já dentro de casa, Lyle perguntou a Elizabeth: gostaria de algumas maçãs recém-colhidas? Elizabeth, deitada no sofá e mordendo alguns petiscos, respondeu: maçãs não são tão boas quanto esses petiscos. Lyle, um pouco preocupado, disse: você sabe que não deveria comer demais dessas coisas. Vou preparar o almoço. Mas Elizabeth ignorou, abrindo uma bebida gaseificada e tomando um gole com uma expressão abatida. Lyle não pôde deixar de perceber o que aconteceu com ela. Está tão cabisbaixa desde que voltamos da tribo élfica. Após um longo gole, Elizabeth, irritada, quebrou a garrafa vazia contra o chão. Lyle, perplexo, se perguntou: eu a ofendi de alguma forma? Ela está decepcionada comigo como herói? Eu não tenho magia e não consigo manejar uma espada. Talvez ela ache que sou um estudante sem graça por não atender às suas expectativas. Pensando com mais clareza, ele balançou a cabeça, negando: não, isso não está certo. Mesmo que eu não consiga aprender magia ou esgrima, fiz o meu melhor para unir forças e resistir à Guilda das Trevas. Enquanto Elizabeth refletia sobre sua situação, ela se irritava com o que via como uma discrepância entre ela e Lyle. Pensava: ridículo. Como Lyle pode estar acima das regras? Se isso for verdade, qual o sentido de todo o sofrimento que passei durante o treinamento? Ela forçou-se a se acalmar, refletindo: não faz diferença. Talvez eu seja apenas uma pedra no caminho dele para se tornar famoso, mas ele nem se importa com fama. Se quisesse isso, não estaria aqui. Talvez eu tenha sobreestimado minhas próprias habilidades. Com um suspiro, pensou: não importa o quanto eu tente, não consigo superá-lo. Talvez seja melhor desistir. Ela se jogou de volta no sofá, relembrando seu passado como a
rainha demoníaca, quando uma vez governou o mundo, perguntava a si mesma: qual o sentido de minha força como uma deusa demoníaca de 7 estrelas? Agora, talvez seja melhor apenas aproveitar a vida. Observando Elizabeth da cozinha, Lynn notava suas mudanças de humor, infelicidade, irritabilidade, ansiedade, preguiça e uma fome insaciável por lanches. Ele se perguntava se talvez ela estivesse com sintomas de algo físico, mas rapidamente descartou. Já vivi com ela por mais de 1 ano e nunca percebi esses sintomas antes. Bem, esse mundo mágico é diferente. Uma rainha demoníaca não se comporta exatamente como os humanos. Por fim, Lynn anunciou: o almoço está pronto, venha comer. Elizabeth, um pouco mais animada ao ver o arroz com curry, se sentou à mesa. Lynn sorriu e disse: não é só isso que preparei. Fiz um ensopado também para você. Ela olhou curiosa, mas a atenção logo voltou ao curry. O que tem nesse ensopado? Perguntou, ainda mais interessada no prato principal. Após dar uma primeira garfada, ela terminou o prato rapidamente e se levantou. Você pode comer o ensopado sozinho. Eu vou voltar para os meus petiscos. Lynn, determinado a convencê-la a provar, gesticulou para o ensopado, dizendo: espere, apenas prove um pouco. Ele levantou a tampa do ensopado e uma luz dourada brilhou, exalando um aroma maravilhoso. Este é um ensopado de tâmara com ovos e trema. Cozinhei tudo com água de açúcar mascavo. Não é tão refrescante quanto o pudim, mas é bom para sua saúde. Elizabeth, intrigada, se sentou novamente. Lynn pegou uma colher cheia, soprou para esfriar e ofereceu com um sorriso: aqui, experimente. Desconfiada, Elizabeth pensou: ele está tentando me envenenar? No entanto, o olhar sincero de Lynn suavizou suas suspeitas e ela finalmente deu uma mordida. No momento em que o ensopado tocou sua boca, algo inusitado aconteceu. Ela sentiu como se fosse transportada para um lugar desconhecido. Isso é uma ilusão, um onsen, pensou, confusa, enquanto olhava ao redor e se via em uma estância termal de açúcar mascavo. Para sua surpresa, ela não estava sozinha. Ao lado dela estavam Tia Ovo, Vovó Dâmara e Senhorita Trema, todas sorrindo para ela. Vovó Dâmara, com um sorriso caloroso, disse: o banho termal de açúcar mascavo é excelente para a circulação sanguínea e restauração da sua força. Agora vamos oferecer nosso serviço completo para você. Elizabeth, ainda atônita, pensava: que tipo de serviço será esse? Senhorita Trema sorriu, tranquilizando-a. Claro, começarei com uma massagem nas mãos. Feche os olhos e relaxe. Enquanto Senhorita Trema começava a massagem, Elizabeth sentiu uma onda de relaxamento tomar conta de seu corpo. As mãos dela estavam tão boas que ela não conseguia parar de deixar que a massagem continuasse. Tia Ovo comentou: as massagens nas mãos podem acalmar instantaneamente, removendo qualquer resistência. O corpo de Elizabeth se sentia leve e relaxado, como se as leis do mundo mágico estivessem trabalhando a seu favor. Minha massagem nas costas, feita como líquido de ovo, vai deixar sua pele tão suave quanto a minha, continuou Tia Ovo. Elizabeth queria resistir, mas o prazer era avassalador e ela se viu incapaz de interromper. Enquanto isso, Vovó Dâmara se aproximou e anunciou: agora é a minha vez. Tia Ovo riu, dizendo: ela ainda não está relaxada. Será que não está cedo para você, Vovó Tâmara? Porém, Vovó Tâmara, com uma expressão decidida, esticou os braços e, de uma figura frágil, transformou-se em um monstro musculoso com um poder que parecia rivalizar com o de um guerreiro. Elizabeth, atônita, observou com olhos arregalados. Não se preocupe, disse Tia Ovo. A massagem nos pés da Vovó Tâmara abre seus meridianos e melhora a circulação sanguínea. Sem mais aviso, Vovó Tâmara agarrou a perna de Elizabeth e começou sua massagem, enviando uma sensação tão intensa que Elizabeth gritou de surpresa. Enquanto isso, Senhorita Trema, uma santa de nível N, infundia energia Yin no corpo de Elizabeth, enquanto Tia Ovo, uma santa de nível 11 estrela, aumentava o brilho da sua pele, e Vovó Tâmara, uma santa de 17 estrelas, revitalizava sua circulação sanguínea. O corpo de Elizabeth se sentia completamente renovado. Com uma onda final de energia, Elizabeth rompeu para o reino de Deus demoníaco de 8 estrelas. De volta ao mundo real, Lynn observou o leve rubor em seu rosto e perguntou, preocupado: como você está? Está se sentindo mais quente agora? Pensando para si mesmo, ele refletiu: o rosto dela realmente parece um pouco corado. Espero que tenha ajudado. Elizabeth, ainda com os olhos fechados, ficou em silêncio por um momento. Lynn, vendo sua falta de resposta, perguntou: Elizabeth, você está bem? O gosto foi muito estranho de lidar. Dentro da mente de Elizabeth, uma voz ecoava, imaginando Lynn, dizendo: eu posso te ajudar a subir de nível usando o poder das regras, mas você nunca vai conseguir me alcançar. A distância entre nós é tão grande que não há nada que você possa fazer. Determinada, mas incapaz de mudar a situação, Elizabeth respondeu com um tom amargo:
As regras já disseram, não importa o que eu coma, o resultado sempre será o mesmo. Line, percebendo sua relutância, falou suavemente. Tudo bem, então, descanse um pouco, eu não vou te incomodar. Enquanto ela se afastava, Line refletiu para si mesmo. As regras realmente são poderosas, e parece que a terapia com comida não teve o efeito que eu esperava. O silêncio pairou no ar, enquanto Elizabeth tentava processar suas emoções conflitantes e Line se questionava sobre o próximo passo para ajudá-la a superar as limitações impostas pelas regras. Enquanto Line olhava para Elizabeth, ele perguntou: eu quero sair para treinar com o Alpha. Tudo bem, ele pensava consigo mesmo. Durante o período das regras, o humor dela oscila demais, e ela está insatisfeita com tudo. Melhor eu sair sozinho para praticar. Elizabeth, deitada no sofá, olhou rapidamente para ele e respondeu: tanto faz. Com isso, Line saiu em busca de Alpha. No entanto, ao chegar, ele percebeu que Alpha não estava lá. Ele se perguntou onde ele foi. Tem passado muito tempo com o Von Shai. Talvez tenham saído para dar uma volta. Enquanto isso, Alpha estava do lado de fora com o cachorro robótico Von Shai quando um som estranho começou a incomodá-lo. Virando-se para Von Shai, ele disse: ultimamente tem um zumbido nos meus ouvidos. Está impossível dormir. Von Shai, sem demonstrar preocupação, perguntou: que som? Eu não ouvi nada. Você está procurando desculpa para ser preguiçoso de novo? Alpha rapidamente se desculpou e insistiu: não estou brincando. Sr. Von Shai, tem um zumbido. Está insuportável. Foi então que Von Shai, notando uma anomalia no radar, disse em tom sério: fique alerta, algo suspeito está vindo de 3 km de distância. O som se aproximava e se tornava mais forte, e logo, Ultibader, uma das 6 pílulas do Dark Guild e membro da equipe Greensword, apareceu sorrindo para si mesmo. Ela pensou, não esperava reunir informações tão valiosas. Tudo está ocorrendo conforme o planejado. Este é o lugar onde o herói lendário e a rainha demônio Elizabeth vivem. Ela então lembrou das instruções de Aato, misterioso líder do Dark Guild, que havia se aliado a Lord Malfoy. Aato lhe dissera: se quiser mais poder sombrio, me ajude a eliminar King Malfoy. Mas teme Elizabeth, a rainha demônio. Uchi sorriu, pensando: esse Aato tem muitos segredos. Não sei de onde ele veio, mas seu poder de ascender diretamente ao nível de Demon King é impressionante. Seu poder ultrapassa até o de Malfoy, mas eu não me importo com isso. Vou me aliar a quem me oferecer mais benefícios. Ela refletiu sobre sua habilidade única, Fatal Attraction, que permitia encantamentos poderosos, podendo controlar até inimigos mais fortes que ela. Se Elizabeth for poderosa demais para mim, o herói lendário é só um homem. Ele será fácil de controlar. Sem perceber que Von Shai havia lançado um ataque de mísseis, Uchi foi pega de surpresa. Ela desviou rapidamente, mas antes que pudesse se reagrupar, percebeu que 2 goblins, aliados a ela, agora equipados com Dark Gear e elevados ao status de Demon Sovereign, caíram instantaneamente. Atonita, Uchi pensou: esses goblins eram essenciais para o meu plano. Eles deveriam me ajudar a caçar Elizabeth. O que foi esse ataque tão rápido? Antes que ela pudesse recuperar o equilíbrio, uma sensação gelada percorreu seu corpo, um pressentimento de perigo iminente. Ao virar-se, congelou de terror ao ver Von Shai apontando todas as armas para ela. A voz fria dele ecoou: quem é você? Qual é o seu objetivo? Uchi tremia, percebendo que qualquer movimento errado ou palavra maldita poderia significar sua morte instantânea. Ela pensou, aterrorizada: o que é essa criatura? Um monstro? Uma ferramenta mágica? Alpha, percebendo a tensão no ar, se adiantou para intervir. Sr. Von Shai, você está assustando a jovem. Está claro que ela é apenas uma garota perseguida por monstros. Estufando o peito, ele acrescentou: aliás, eu sou o braço direito do herói lendário, a verdadeira espada sagrada, Lord Alpha. Von Shai lhe lançou um olhar penetrante e disse, firme: cale a boca. Não revele muita informação sobre o mestre. Preciso analisar o grupo suspeito primeiro. A mente de Uchi corria a mil, pensando: se eles terminarem de escanear meu corpo, estou acabada. Preciso agir primeiro. Sem hesitar, ela ativou sua habilidade Fatal Attraction, focando em Alpha. O rosto de Alpha se alterou e ele caiu em um estado quase onírico. No sonho, ele se via ao lado do herói lendário, Lai, lutando contra inimigos poderosos. No sonho, Alpha se via como mentor de Lai, ensinando técnicas lendárias e combates de espada. Juntos, derrotavam inimigos formidáveis, incluindo um dragão negro. Alpha sentiu uma onda de orgulho ao se ver como a chave para o sucesso de Lai. Juntos, Lai e Alpha, com a espada sagrada, estavam prestes a enfrentar Elizabeth. Finalmente, após a batalha, Alpha se transformava em sua forma humana. Lai, olhando para ele, disse: quando eu estava perdido, você me guiou. Quando eu estava em conflito, você me orientou. Obrigado, meu bom parceiro. Enquanto isso, Von Shai a
ainda estava sob os efeitos do encantamento de Utbader, preso na fantasia do sonho, onde Lynn lhe dava mais atenção do que Elizabeth. Completamente cativado pelo encanto de Utbader, Wong Kai perdeu o controle de seu corpo. As armas que ele tinha apontado para Ut começaram a baixar e Ut sorriu triunfante. Ela disse com confiança: enquanto o desejo existir, é impossível resistir ao meu charme, não importa o quão forte você seja. No entanto, ela subestimou Wong Kai. Ao contrário das ferramentas mágicas comuns, Wong Kai não era apenas uma criação qualquer. Ele quase derrotou Elizabeth, a rainha demônio. De repente, uma notificação de sistema apareceu na interface de Wong Kai: intrusão de vírus detectada. Escaneando todo o software do sistema. Vírus localizado. Iniciando remoção. 133%, 58%, 78%, 99%. Instalação do patch concluída. Vulnerabilidade do sistema resolvida. Quando o sistema foi reiniciado, Wong Kai saiu do encantamento de Utbader instantaneamente. Ele rearmou suas armas e as apontou de volta para ela. Ut ficou congelada de choque. Como isso é possível? Meu encanto não funcionou. A espada sagrada Alpha, entretanto, ainda estava sob a influência do encanto de Utbader e riu incontrolavelmente, perdido em suas ilusões. Wong Kai, agora completamente operacional, olhou para Utbader com frieza e perguntou: quem é você? Por que invadiu meu sistema e tentou me fazer feliz? Mesmo que você não pareça ser uma ameaça direta, não posso permitir que suas intenções permaneçam obscuras. Eliminar você parece ser o curso de ação mais seguro. Utbader, tremendo de medo, pensou: como minha magia de rei demônio pode falhar? Não entendo. Elizabeth, nas lendas, também não é um rei demônio. Como estou prestes a morrer antes mesmo de tê-la conhecido? Antes que Wong Kai pudesse atacar, a voz de Lynn se ouviu à distância. Wong Kai Alpha. Wong Kai imediatamente latiu em reconhecimento e recolheu suas armas, correndo para cumprimentar seu mestre. Lynn se aproximou e perguntou: ouvi uma comoção aqui. O que está acontecendo? Utbader, sentindo-se aliviada, pensou: não há dúvida, este deve ser o herói lendário. Se ele fosse um homem comum, seria muito mais fácil de manipular. Ela rapidamente decidiu interpretar a donzela em perigo, acreditando que o trope de um herói salvando uma beldade sempre funcionaria. Deixe-me satisfazer essa fantasia dele. Mas seu plano falhou. Em vez de se dirigir a ela, Lynn caminhou até Alpha e perguntou: Alpha, por que você está rindo? Alpha continuava rindo como um louco, sem dar resposta. Confuso, Lynn deu um tapa forte no rosto de Alpha e perguntou: você está bem? Alpha voltou à realidade, parecendo atordoado. O que aconteceu? Lynn apertou a mão de Alpha, ainda um pouco preocupado. Você me assustou. Pensei que tivesse perdido a cabeça. Não tem dormido bem, né? Alpha coçou a cabeça, murmurando: ah, é que isso é possível. Lynn suspirou, colocando a mão sobre o ombro de Alpha. Não coloque tanta pressão sobre si mesmo. Deixe a cabeça para trás e corte um pouco de madeira. Percebendo que seu plano havia falhado, Utbader se levantou, sacudiu-se e gritou: com licença, você pode me ajudar? Lynn se virou para a voz e perguntou: quem é você? Dentro da casa de Lynn, Elizabeth estava aproveitando seus lanches quando, de repente, ouviu vozes vindas de fora. Momentos depois, a espada sagrada Alpha e Wong Kai retornaram, mas não estavam sozinhos. Lynn havia trazido Utbader com ele. Ao ver outra mulher em sua casa, a expressão de Elizabeth se transformou em fúria. Lynn gentilmente perguntou a Utbader: está sentindo alguma dor em algum lugar? Utbader, tentando encantá-lo, respondeu suavemente: bem, ainda estou um pouco tonta. Vou descansar um pouco. Lynn cuidadosamente a deitou no sofá. Descanse bem. Vou pegar uma xícara de chá para você. Elizabeth, observando a cena, não conseguia acreditar no que via. Sua raiva transbordou. Olhando para Alpha e Wong Kai, ambos perceberam sua fúria e gaguejaram nervosamente. Não fizemos nada. Elizabeth, sem ouvir, deu um soco neles. Alpha imediatamente se transformou em sua forma de espada, evitando o golpe, mas Wong Kai foi atingido, rolando para fora da casa. Desesperado, ele tentou explicar: você entendeu tudo errado. Elizabeth o ignorou, dando outro soco. Pegou alguém de novo, não é? Está ignorando os meus avisos, não está? Ela gritou dentro da casa, furiosa. Utbader, observando a mulher em fúria, pensou: ela deve ser a lendária rainha demônio Elizabeth. Parece que causei uma briga entre ela e aquela que espada. Um sorriso malicioso cruzou o rosto de Utbader. Se eu conseguir capturar o herói lendário, não posso matá-lo com uma espada emprestada e cumprir minha promessa. É hora de capturá-lo. Ela ativou sua habilidade Fatal Attraction para tentar encantar Lynn, mas, para seu choque, não funcionou. Confusa, Utbader pensou: espere, o
que deu errado? Minha atração fatal não funcionou com ele de jeito nenhum. Lá encaminhando até ela, ofereceu-lhe uma xícara de chá de cevada. Aqui, tome um pouco de chá. Pode te ajudar a se sentir melhor. Utbader, furiosa com seu feitiço fracassado, tentou novamente. Pensou, isso é impossível. Contanto que você seja um homem, você não consegue resistir. Por um breve momento, Lain pareceu cativado pelo charme de Utbader, mas logo ele se libertou, olhando para ela com uma preocupação genuína. Ele perguntou, seus olhos estão tremendo. Você está se sentindo mal? Talvez esteja assustada com um monstro lá fora? Os olhos de Utbader brilharam de frustração. Ela não conseguia acreditar que sua habilidade havia falhado novamente. Lain, com um sorriso gentil, disse, não fique nervosa, apenas relaxe. Quando se recuperar, nós ajudamos a voltar para a cidade exterior. Utbader, relutante, pegou a xícara de chá. Ao beber, sentiu uma onda de poder mágico. O corpo de Utbader começou a brilhar com uma energia pura que corria por todo o seu ser. Em um instante, ela foi elevada ao nível de Rei Demônio de 2 estrelas. Lain, percebendo a transformação, perguntou preocupado, você está se sentindo melhor? Ut, tremendo, gritou em agonia, o que você me deu para beber? Energia escura começou a vazar de seu corpo, e ela se contorceu de dor. Lain, confuso, coçou a cabeça e questionou, o que há de errado? Você tem alguma alergia a trigo? Nesse momento, Elizabeth se aproximou com uma calma perturbadora e disse, é óbvio que ela está infectada por um contrato com o Mar das Trevas, assim como aconteceu com Xixi. Lain, alarmado, se virou para ela e perguntou, então, você não deveria ter salvo ela como fez com a senhorita Xixi? Elizabeth, com um sorriso zombeteiro, retrucou, salvar? Não pense nisso. Você me pergunta isso sabendo da situação? Você deu chá de cevada para forçá-la a cancelar o contrato. O que ela está passando agora é apenas o processo de rejeição. Você realmente acha que eu não sei disso? Ut, tremendo de dor, conseguiu falar com uma pitada de desdém. Você está tentando usar isso como uma oportunidade para mostrar a grandeza do Criador. De repente, criaturas escuras, semelhantes a insetos, começaram a rastejar da boca de Ut. Elizabeth estreitou os olhos, enquanto Lain se mostrava desgostado. Este é o mesmo inseto mágico de antes? Exclamou Lain. O inseto, com uma voz sibilante, se virou para Lain e Elizabeth e disse, eu fui tão cuidadoso desta vez. Como me encontraram? Virando-se para Elizabeth, ele sibilou, você e eu temos um rancor irreconciliável. Vou te amaldiçoar com meu poder caótico. Antes que o inseto pudesse continuar, Lain usou sua ferramenta de limpeza para destruí-lo instantaneamente. Ele suspirou de alívio, que me assustou. Felizmente, era só sujeira. Elizabeth então olhou com dureza para Utbader e exigiu, qual é o seu propósito em vir até aqui? Ut, ainda tremendo, gaguejou, por favor, não me entenda mal. Eu fui forçada a fazer isso. Meu contrato com Ait foi anulado tão facilmente. Este desenvolvimento superou completamente minhas expectativas. Elizabeth, irada, liberou uma onda de seu poder imenso, fazendo Ut tremer ainda mais. Você não é apenas uma Rei Demônio, mas por que me sinto tão pequena, como uma formiga diante de você? Pensou Ut, congelada de medo. Lain, percebendo a tensão, rapidamente se colocou entre as duas, empurrando Elizabeth para o lado. Elizabeth tem estado de mau humor ultimamente. Não ligue para ela, Feli disse, tentando tranquilizar Ut. Virando-se para ela, ele falou calmamente, não fique nervosa. Você mencionou que foi forçada a fazer isso. Tem algo a ver com a Guilda das Trevas. Apenas explique tudo para nós com calma. Ut, vendo uma oportunidade de se salvar, agarrou a perna de Lain e gritou, é a Guilda das Trevas. Eles se uniram com Azatothia do Mar das Trevas. Me forçaram a trabalhar para eles. Eu não queria fazer nada de ruim, então fugi. Mas não sabia que eles plantariam algo tão maligno dentro de mim. Com um tom suave e suplicante, Ut implorou, por favor, senhor, Lain, me salve da Guilda das Trevas. Lain, visivelmente perturbado, respondeu com calma, sem problemas, mas me solte primeiro. Vamos conversar sobre isso em detalhes depois. Lain então deu a Ut algumas roupas para trocar. Contudo, as roupas eram bastante apertadas, evidenciando sua figura de forma exagerada. Elizabeth, irritada, retrucou, aquela roupa foi feita para mim, não para você. Ut, sorrindo com malícia, respondeu, estou só pegando emprestado por um momento. Não seja tão mesquinha, senhora Demônio Rainha. Elizabeth, imperturbável pela provocação, disse com firmeza, não importa qual seja o seu propósito, eu ordeno que você vá embora antes de amanhã. Ut, fingindo sinceridade, sorriu e respondeu, para ser honesta, senhora, Demônio Rainha foi enviada originalmente para assassiná-la, mas depois de ser purificada por Sam, Lain, me tornei completamente uma nova pessoa.
claro, se você insistir que eu vá embora, não ousarei desobedecer, mas, se Sir Lynn quiser que eu fique, não ousarei contrariar seus desejos. A raiva de Elizabeth transbordou e ela gritou furiosa: vergonha de você! Você acha que pode ficar aqui e comer e beber de graça? Isso é ridículo. Você realmente acha que ele vai deixar você ficar? Útil, com um sorriso irônico, respondeu: como dizem, um herói só pode ser tentado por uma mulher bonita. Talvez seja por causa da minha figura perfeita, mas olhando para você, senhora Rainha Demônio, você provavelmente não entende isso. Elizabeth olhou para si mesma e murmurou com uma expressão pensativa: você acha que é assim que eu pareço? Ela percebeu que, nos últimos tempos, estava negligenciando sua aparência, algo que raramente acontecia, mas, para a poderosa Rainha Demônio, isso não era um problema. Usando sua habilidade de conversão, Elizabeth se transformou na sua forma mais bonita. Ela se virou para Uth com um sorriso confiante. Esse é o corpo perfeito que você estava falando? Ela se aproximou de Uth, pressionando seu corpo contra o dela. Onde está a sua confiança agora? Olhe bem, você não é nada diante desta Rainha Demônio. No entanto, a figura de Uth se revelou mais voluptuosa que a de Elizabeth. Elizabeth, chocada, gritou: de jeito nenhum, ouvindo a comoção. Lynn irrompeu na sala. O que está acontecendo? Ele perguntou, surpreso. Assim que Uth o viu, ela agarrou a mão de Elizabeth e deu um tapa em si mesma, fingindo chorar. Irmã Elizabeth, se eu fiz algo errado, eu vou consertar. Elizabeth, imperturbável pelo ato, pensou consigo mesma: o que ela está planejando agora? Lynn, confuso, olhou para Elizabeth e perguntou: o que isso significa? Uth, ainda fingindo chorar, disse: Senhor, Lynn, não culpe a irmã Elizabeth. Embora você me tenha visto sendo punida, deve ter sido minha culpa. Lynn, tentando acalmá-la, disse: não chore. Isso foi apenas um mal-entendido. Elizabeth, não é assim, certo? Elizabeth, furiosa, retrucou: não há mal-entendido. Eu só quero bater nela. Há algum problema com isso? Lynn, nervoso, chamou o nome de Elizabeth. Elizabeth, calma. Elizabeth, irritada, estalou os dedos. O que foi? Lynn, com calma, disse: eu acredito que você deve ter suas razões para agir assim. Uth, atordoada, observava a cena. Lynn então se virou para ela e disse: você deve entender. Elizabeth é a Rainha Demônio e seu poder mágico é incrível. Ela provavelmente viu algum mal restante dentro de seu corpo. Talvez os métodos dela sejam rudes, mas são para o seu próprio bem. Por favor, seja paciente e coopere. Ele se desculpou com um sorriso suave. Não vou mais te incomodar. Uth, tremendo de medo, percebeu que seu plano de usar Lynn como escudo contra Elizabeth havia falhado completamente. Elizabeth olhou para Ruth Bader com uma fúria evidente e com uma voz cortante afirmou que aquele truque desajeitado não a impressionaria. Diga-me suas reais intenções, ordenou. Ruth Bader, tremendo, deu um passo para trás, tentando conter a ansiedade e implorou a Rainha Demônio, afirmando estar errada. No entanto, Elizabeth a ignorou, virando as costas e disparando, fria como gelo: não estou levando você a sério, de jeito nenhum. Você acha mesmo que vejo você como uma ameaça? Fez uma pausa antes de continuar, com uma voz ríspida: não se iluda. Uth suspirou aliviada, mas seus punhos estavam cerrados, a frustração fervendo em seu interior, enquanto escondia seu ressentimento. Wong Shai, após ser brutalmente espancado por Elizabeth, estava ali, tentando se recompor e resmungando baixinho sobre a injustiça da situação. Mais tarde naquela noite, Lane chamou todos para a mesa para o jantar. Uth, após terminar sua refeição, silenciosamente avançou para o nível de Rei Demônio de 3 estrelas. Seu corpo começou a irradiar uma poderosa energia pura. Percebendo a aura brilhante, Lane, preocupado, perguntou: Senhorita Ruth, gostaria de mais arroz de porco braseado? No entanto, o nariz de Ruth começou a sangrar devido à onda de poder dentro de si. Ela rapidamente fez um gesto com a mão, dizendo: já chega, pensando consigo mesma. Ruth refletiu sobre o arroz de porco braseado. Então essa comida mágica se chama arroz de porco braseado. Depois de experimentar sua doçura, seu salgado e sua fragrância, eu rompi mais uma vez. É incrível, mas meu corpo não aguenta mais. Quando ela recusou, Lane se virou para Elizabeth e com um sorriso ofereceu mais comida. Ele serviu outra porção e, enquanto observava Elizabeth comer, Ruth pensou: como eles conseguem comer isso como se fosse uma refeição simples? Será que já ultrapassaram o nível de Rei Demônio? Existem seres mais fortes que os Reis Demônios neste mundo? Não é de se admirar que Elizabeth tenha desistido do mundo para ficar com esse homem. Agora, estou mais determinada do que nunca a fazer as coisas mudarem. Ruth, com um sorriso malicioso, disse a Elizabeth: Irmã Elizabeth, você tem um apetite tão bom. Não tem medo de que o Sr. Lang não goste de você se comer demais? Lang
respondeu, com um sorriso caloroso. Como isso poderia ser? Eu fico mais feliz quando a vejo aproveitando minha comida. É a única coisa que fiz certo. Ruth, com um tom suave, respondeu, estou morrendo de inveja. Queria poder comer só minhas refeições feitas para mim todos os dias. Elizabeth, irritada, cerrou os punhos com raiva. Respondeu, agora não tenho mais apetite. Pensando consigo mesma, ela acrescentou, a única coisa que consigo fazer bem diante de você é comer. Ela se levantou da mesa e foi até o sofá, ligando a TV. Ruth, chamando sua atenção, disse, irmã Elizabeth, você não vai comer o que o Sr. Lane preparou? Está delicioso. Você não costuma elogiar, mas Elizabeth ignorou, mordiscando um lanche enquanto continuava assistindo TV. Ruth se voltou para Lang com um sorriso doce e falou, Sr. Lane, você é o melhor cozinheiro que já conheci. Pode me ensinar. Quero aprender com você. Lane, no entanto, estava mais focado em Elizabeth, pensando, essas mudanças de humor dela são extremas. Isso é normal no período das regras, certo? Mas, por algum motivo, vê-la infeliz me deixa desconfortável. Mais tarde naquela noite, enquanto Ruth tomava banho, ela avançava para o nível de Rei Demônio de 4 estrelas, relaxando na banheira. Pensava, beber água, comer, tomar banho, coisas simples que me trazem grandes benefícios, e é maravilhoso. Toda a minha vida seguiu forte, esperando algo em troca, mas nunca pensei em governar o mundo. Com meu poder encantador, parecia impossível, mas agora, seus olhos brilharam com determinação. Eu tenho uma ideia. Tenho certeza de que posso fazer isso. Se eu conquistar esse homem, posso ter o mundo inteiro. Ela suspirou, com um objetivo claro em mente, conquistar o coração de Le Ping, e para isso, ela deveria abandonar o seu eu do passado. De repente, ela gritou do banheiro, o Sr. Lane, poderia me trazer algumas roupas? Lane, surpreso, perguntou, senhorita Ruth, você acabou de me chamar? Você quer que eu pegue roupas para você? Ruth saiu do banheiro, enrolada em uma toalha. Lane, espantado, exclamou, essa é minha toalha. Ruth, com naturalidade, sentou-se entre Lane e Elizabeth no sofá. Não tive escolha, disse com um ar inocente, as roupas da irmã Elizabeth são muito apertadas e inadequadas para mim. Ela se inclinou para perto de Lane, pressionando seu peito contra o braço dele. Sr. Ping, você está assistindo ao Ikki? Deixe-me assistir com você. Lane, visivelmente nervoso, se levantou rapidamente e disse, deixe-me ajudá-la. Senhorita Ruth, vou procurar uma roupa adequada para você. Ele saiu da sala, tentando evitar a situação embaraçosa. Ruth, observando sua saída, pensou consigo mesma, você fugiu de novo, mas seu sorriso foi confiante. Não importa, haverá muitas oportunidades. Enquanto eu continuar atacando, você será meu. Enquanto planejava seu próximo movimento, Elizabeth se materializou atrás de Ruth, sua mão sombria pressionando a boca de Ruth com força. Com um olhar frio, Elizabeth estava furiosa. Eu originalmente planejei me deitar e ignorar um servo como você. Ruth, aterrorizada, tentou murmurar um pedido de desculpas, mas sua boca estava bloqueada. Elizabeth, com voz cheia de desdém, continuou, no entanto, mudei de ideia. Estou curiosa sobre um certo amigo. Como você é da Guilda das Trevas, deve ter informações, não é? O corpo de Ruth tremeu enquanto Elizabeth apertava ainda mais seu aperto sombrio. Sentindo o medo de Ruth, Elizabeth se inclinou mais perto e disse, não se preocupe, não pretendo matá-la, contanto que coopere. Isso tudo vai acabar logo. A mente de Ruth bater. Em pânico, correu. Eu não posso admitir a derrota agora, mesmo sendo a rainha demônio. Não vou desistir. Determinada, ela usou sua habilidade de atração fatal, ativando uma onda de energia com a intenção de aprisionar Elizabeth em uma ilusão. Mas, no momento em que lançou o feitiço, Ruth se viu cercada por várias ferramentas de tortura. Confusa, ela pensou, o que está acontecendo? Isso é minha ilusão? O som de uma porta pesada rangendo ao abrir interrompeu seus pensamentos. Ela se virou em direção ao barulho. Ruth viu Elizabeth, vestida como uma guarda da prisão, segurando um chicote. O pânico invadiu seus olhos. O que está acontecendo? Você deveria ter caído na minha ilusão, exigiu. Elizabeth sorriu, a expressão cheia de ironia. Isso mesmo, eu caí na sua armadilha de propósito, mas também arrastei você para ela ao mesmo tempo. Ruth cerrou os dentes, frustrada, e estalou. O que você quer? O Sr. Lane retornará em breve. Você não tem medo? Elizabeth ampliou o sorriso, respondendo com frieza. Veja o que você fez comigo. Eu fiz alguns ajustes na sua ilusão primitiva. 1 hora que equivale a 10 segundos lá fora. Quando a ilusão acabar, você vai esquecer tudo o que aconteceu aqui e isso não vai te afetar no mundo real. Ruth, recuperando um pouco da compostura, tombou. Você está fazendo tudo isso para me ameaçar a deixar o Sr. Lang em paz, certo? Bem, deixe-me te dizer diretamente, não tem como eu recuar. Com todos esses favores, já avancei para Rei Demônio 4
4 estrelas. Se eu ficar com o Sr. Land por mais tempo, meu futuro será ilimitado comparado ao seu. Ameaças não significam nada. Mesmo se você me matar, o Sr. Lang encontrará uma maneira de me trazer de volta. Antes que Ruth pudesse dizer outra palavra, o chicote de Elizabeth estalou com força no ar, atingindo o ar. Ruth gritou de dor quando Elizabeth o golpeou impiedosamente. Você está pensando demais nas coisas, Elizabeth disse friamente. Eu quero o paradeiro de Amélia. A Guilda das Trevas não foi completamente destruída, e não há notícias sobre Amélia. Alguém como você, que conseguiu atingir o nível de Rei Demônio, poderia ter sido quem a capturou. Tremendo e soluçando, Ruth implorou. Eu realmente não sei. Elizabeth riu, claramente saboreando o sofrimento de Ruth. Se você quer resistir tanto, então vá em frente. Vamos ver quanto tempo você dura. Ela continuou a bater em Ruth, que, aproveitando o momento, tentou se manter consciente. Após um tempo, Elizabeth fez uma pausa e repetiu sua pergunta: onde está Amélia? Meio consciente, Ruth gaguejou. Eu realmente não sei. Por favor, Rainha Demônio, me deixe ir. Elizabeth a observou com atenção, ponderando. Poderia ser que ela realmente não soubesse onde Amélia estava. A dúvida se insinuou em sua mente, mas Elizabeth sorriu maliciosamente. Mesmo que eu não tenha conseguido nada dela, por algum motivo, me sinto estranhamente satisfeita, como se tivesse me vingado. Enquanto seus pensamentos vagavam e sua expressão se suavizava, Lang entrou na sala, segurando um conjunto de roupas. Elizabeth, o que você está fazendo? Ele perguntou curioso. Então, exibindo sua nova roupa, ele acrescentou: o que acha desse visual? Elizabeth se virou e congelou ao ver Lang com aquele traje elegante e bonito. Seu rosto ficou vermelho profundo. A ilusão que ela havia criado ao redor de Ruth instantaneamente quebrou. Lang, alheio, olhou para a camisa que estava segurando. É grande o suficiente para a senhorita Ruth? Elizabeth, dominada pelo constrangimento, rapidamente se virou e se retirou para o quarto, batendo a porta atrás de si. Lang ficou ali, confuso. O que está acontecendo com ela? Ele murmurou. Enquanto isso, Ruth Bader, que havia suportado um tormento severo na ilusão, estava à beira do colapso mental. Ela se ajoelhou diante de Elizabeth, seu corpo tremendo, e implorou: por favor, Rainha Demônio, eu não ousarei fazer isso de novo. Por favor, me deixe ir. A toalha que ela estava usando começou a escorregar, deixando seu lado exposto. Entrando no quarto naquele momento, Lang ficou atordoado. Miss Ruth, ele gaguejou, rapidamente desviando o olhar. Reagindo instintivamente, ele pegou um pano próximo e a cobriu. Mais tarde, naquela noite, Ruth Bader tremia em sua cama. Embora ela não conseguisse se lembrar exatamente o que havia acontecido, uma sensação avassaladora de medo persistia. O que aconteceu? Ela se perguntou, tentando entender. Por que esse medo me assombra? Tentou refocar seus pensamentos. Eu alcancei o nível de Rei Demônio de 4 estrelas. Se eu sair, estarei no mesmo nível da Guilda das Trevas e da Guilda dos Santos da Espada. Então, por quê? Por que essas pessoas me fazem sentir como uma formiga sendo brincada por uma criança, completamente impotente, determinada? Cerrou os punhos. Não, eu não posso desistir assim. Para conseguir mais, eu preciso de uma porta. De repente, um barulho do lado de fora da janela a assustou. Ela virou a cabeça e congelou. Uma sombra apareceu, olhando para ela. Era Elizabeth. Elizabeth encontrou o olhar de Ruth, sua expressão calma, mas ameaçadora. Sem falar, Elizabeth gesticulou, transmitindo a mensagem: estou te observando. Aterrorizada, Ruth rapidamente se abaixou sob o cobertor, seu corpo inteiro tremendo. Elizabeth, por sua vez, sorriu para si mesma, seus pensamentos cheios de desprezo. Estúpida, deixando você ainda se lembrar de sua promessa. Ninguém mais tem permissão para dormir em sua cama. Você trouxe essa mulher aqui só para me provocar, para mostrar meus sentimentos, não é? Mesmo se você for o criador, não pode controlar as emoções. Quando essa mulher se for amanhã, vou lidar com você lentamente. Seu sorriso se alargou enquanto ela considerava seu próximo movimento. Parece que ainda tem uma chance de derrotar você novamente. Na manhã seguinte, Lang acordou se sentindo revigorado e foi em direção ao banheiro. No caminho, se surpreendeu ao ver Ruth Bader fazendo tarefas domésticas. Senhorita Ruth, você não precisa ser tão educada, disse ele. Temos um aspirador de pó robô para isso. Vá se sentar. Você é nossa convidada. Virando-se para Elizabeth, ele perguntou: por que você não a impediu? Elizabeth lançou-lhe um olhar irritado. Eu não a forcei a fazer isso. O que isso tem a ver comigo? Ruth, rapidamente interrompendo, disse: irmã Elizabeth não contou. Eu deixei o chão tão sujo ontem, então pensei que deveria limpá-lo. Na sua mente, porém, pensava: é por sua causa. Rainha Demônio, você está sentada lá me observando desde cedo, me deixando tão desconfortável. Eu tinha que fazer algo para provar a mim mesma. Lang suspirou e disse gentilmente: senhorita Ruth, levante
levante-se. Não se preocupe com essas pequenas coisas. Uchi olhou para ele com gratidão. Obrigada, Sr. Lang, por ser tão gentil. Lang sorriu. Não precisa ser tão educada. Vou preparar seu café da manhã depois de me lavar. Por trás, a expressão de Elizabeth escureceu. Ela cerrou os punhos e, levantando-se abruptamente, empurrou Uchi para o lado, marchando em direção a Lang. É só esfregar o chão. Você tem que ficar tão angustiado com isso? Me dê o esfregão. Eu mesma faço isso. Lang, segurando o esfregão com firmeza, respondeu: de jeito nenhum. Elizabeth olhou para ele, sua paciência se esgotando. Por que não? Lang encontrou seu olhar seriamente e disse: as regras dizem assim. Elizabeth hesitou, e antes que ela pudesse dizer algo, ele continuou: solte rapidamente. Os olhos de Elizabeth piscaram com relutância, e ela finalmente soltou o esfregão. Bem, murmurou, saindo de perto. Lang suspirou aliviado e se afastou, pensando consigo mesmo: você acha que eu não percebi, Elizabeth? Você derramou as tâmaras vermelhas e o chá de goji que eu preparei para você esta manhã. Isso deve significar que as regras ainda não acabaram. Está com dor de estômago? Esfregar o chão provavelmente é só um comportamento impulsivo causado pelo desconforto. Depois que Lang foi embora, Uchi olhou para Elizabeth, hesitante. Disse: o Sr. Lang penso mesmo, irmã Elizabeth, você não pode ser tão má. Os olhos de Elizabeth se estreitaram perigosamente. Lembre-se disso, você está indo embora hoje. Esta é minha última misericórdia. Diga mais uma palavra de bobagem e eu aniquilo você onde está. O corpo de Ruth ficou frio enquanto a aura opressiva de Elizabeth pesava sobre ela. Ela rapidamente se desculpou, gaguejando: eu estarei indo embora em breve. O sentimento horrível de opressão a sufocava. O Sr. Lang é realmente um tesouro, mas esse dragão maligno que o guarda é alguém que eu nunca serei capaz de derrotar. Melhor desistir enquanto ainda posso. Algum tempo depois, Lang, recém-saído do banho, fritou alguns ovos e cozinhou uma panela de macarrão. O café da manhã de hoje é macarrão com ovos, anunciou ele. Uchi Bader hesitou antes de comer, olhando nervosamente para Elizabeth. Irmã Elizabeth, posso? Elizabeth lançou-lhe um olhar irritado. Coma rápido para poder ir embora. Assustada, Uchi começou a comer, pensando consigo mesma: este prato não vai me ajudar muito no nível de rei demônio de 4 estrelas. Que pena, este é o último presente do herói. Lang, percebendo sua expressão melancólica, perguntou gentilmente: senhorita Ruth, você vai embora logo? Antes que Ruth pudesse responder, Elizabeth interrompeu friamente: depois de terminar sua tigela de macarrão, usarei magia de teletransporte para mandá-la embora. Lang, com um sorriso nervoso, disse Elizabeth: você é uma palhaça. Só pensei que deveríamos contatar o tio-chefe e a senhorita Xixi para obter ajuda. Afinal, a senhorita Ruth está evitando a perseguição da Guilda das Trevas. Ao ouvir esses nomes, os olhos de Ruth se arregalaram de interesse. Tio-chefe, como no chefe da Guilda das Cartas? E a senhorita Xixi? Antes que ela pudesse terminar, Elizabeth interrompeu: coma rápido, eu já decidi para onde você vai. Ruth assentiu, sabendo que não havia mais nada a fazer. Relutantemente, Ruth retomou sua refeição. Droga, pensou ela, estou bloqueando completamente meu caminho para ficar aqui. Se eu for embora agora, vou me concentrar em construir meu próprio poder. Mas, pelo que o Sr. Lang mencionou sobre a Guilda das Cartas e o desaparecimento da palavra mestre, parece que este lugar tem conexões significativas, e eu não percebi. Lang, sentindo a tensão no ar, sorriu. Vocês dois podem discutir isso mais tarde. Por enquanto, aproveitem o café da manhã. Ruth, tratando a refeição como sua última, saboreou cada mordida com um entusiasmo exagerado. Elizabeth, visivelmente irritada, estalou os lábios com um som alto e irritante. Você tem que estalar os lábios enquanto come? Perguntou Lang, tentando desviar a atenção. Mas logo notou algo estranho e perguntou: o porquê você está colocando tanto vinagre na sua comida? Surpresa. Elizabeth corou e gaguejou: o do que você está falando? Não existe tal coisa. Lang inclinou a cabeça, desconfiado. Mas se você colocar tanto vinagre, não vai ficar muito azedo? Elizabeth olhou para a garrafa de vinagre e percebeu que realmente tinha derramado demais. No entanto, ela se recusou a ceder. Eu gosto assim. Não se preocupe comigo. E deu uma mordida teimosa. Lang, curioso, se inclinou para frente. Como está? Está bom? O corpo de Elizabeth tremeu quando a intensa acidez tomou conta dela. Sua expressão mudou, mas ela forçou um sorriso, respondendo
respondendo muito bem. Na verdade, o sabor avassalador do vinagre estava destruindo suas papilas gustativas. Sua língua parecia queimar e a acidez subia incontrolavelmente. Engolir foi uma luta. Enquanto lutava contra o sabor, memórias de seu tempo com Lane começaram a invadir sua mente. Nós realmente passamos por tanta coisa juntos, pensou ela, de sermos inimigos, distantes, a um encontro tardio que nos tornou aliados, juntos, investigando o mundo, jogando e até governando em turnos. As memórias se tornaram mais vívidas, a orientação que não era intencional, o contato cada vez mais próximo. Tudo parecia seguir essa direção, mas agora, lágrimas brotaram de seus olhos quando uma amarga percepção a atingiu. Recentemente, ela descobriu que ele era o Criador, alguém que ela nunca poderia alcançar. Nos seus olhos, não sou diferente de ninguém. Sua gentileza para com ela parecia tão genuína, mas ao mesmo tempo tão distante. Ela agarrou seus achis com força, seu corpo tremendo. Eu ocupo um lugar especial em seu coração ou isso é apenas o meu desejo? Pensando que suas emoções estavam transbordando, ela bateu os achis no chão com frustração e gritou: estúpido, você já gostou de mim?